E eu quero te dar as boas-vindas e já iniciar o programa Gente de Fé de hoje, te fazendo ter uma percepção. Você já se imaginou no meio de uma grande tempestade? Imagine você num barco e uma tempestade muito grande vem e derruba o seu barco. Você até sabe nadar, você é um bom nadador, mas a tempestade é tão forte, que você não consegue se firmar no mar. Você engole água, você se desespera. E aí, de repente, vem um tronco de árvore, pesado, forte, robusto, e você se segura a ele. Ele é concreto, ele te ajuda a firmar e a esperar a tempestade passar. Eu quis trazer essa figura, essa imagem, desenvolver com você esse pensamento, porque no hebraico antigo, o hebraico bíblico, fé não é algo abstrato, fé é algo concreto. A fé, para o judeu, não é algo somente sobrenatural, é algo que eu toco, é algo real. É como o tronco da árvore, no momento do desespero. É algo que eu me seguro. O amém quer dizer isso. Eu creio firmemente. A palavra firmemente diz de algo concreto, real. E no Gente de Fé a gente tem essa oportunidade de olhar vidas, testemunhos de pessoas que estavam no meio da tempestade. O mar revolto, até sabiam nadar, viu? Alguns até tinham muitas respostas, mas quando se viam naquela situação, era preciso agarrar firme no concreto. O relacionamento de Deus é concreto, Ele nos pega pela mão e caminha conosco. Esta é a nossa fé. E no programa de hoje você vai tocar nessa experiência. Ela é muito real, ela é muito concreta. Talvez você olhe e se identifique. Talvez você conheça alguém que está passando ou já passou por esta situação. Por isso eu quero dar as boas-vindas à minha irmã de comunidade, Andréia Carnevale, membro da comunidade Canção Nova que mora em São Paulo. Bem-vinda, Andréia. Obrigada. Que alegria te receber aqui. Já chegou aqui partilhando, falando das coisas de Deus. É uma mulher de Deus, viu? É isso, né, Andréia? Nossas conversas precisam estar recheadas de céu, né? É, verdade. Andréia, conta um pouquinho da sua história para nós. Qual é o centro do seu testemunho? O centro do meu testemunho foi, eu creio que seja a perda, né, do meu filho, Enzo Giovanni, com 8 meses de gestação, um filho muito esperado, muito amado, considerado para aquele momento um milagre. Posso dizer que ainda é o meu milagre, né? Porque, como disse um sacerdote, quando a gente perde um filho, a gente tem que louvar e agradecer a Deus, porque o nosso DNA está no céu, está junto com Deus. Você já tinha um filho antes dele? Eu já tenho o Pietro. Hoje ele tem 14 anos, o Pietro. Quando eu perdi o meu filho, ele estava com 12 anos, né? E era o sonho do meu filho, era ter um irmão ou uma irmã. Então eu toco hoje nessa graça também de superação, de também louvor e gratidão a Deus, mesmo diante do sofrimento, de tudo aquilo que Ele permitiu viver, né? E ele era esperado, seu segundo filho, você esperava ser mãe uma segunda vez? Então, Como é que era esse processo? Eu tinha um grande sonho de ter o segundo filho. Nunca imaginei assim, vou ter 2, 3, 4 filhos, né? Mas eu tinha um sonho de ter um segundo filho. Quando o Pietro nasceu, foi tudo muito tranquilo, no sentido assim da palavra de engravidar. Eu estava já 2 anos casada, o Pietro, ele veio, com 3 meses de gestação eu tive sangramento, pequeno repouso, algumas injeções para poder segurar, mas depois correu tudo bem e nasceu tranquilo. Mas o tempo foi passando e eu sentia essa falta de ter um segundo filho. E também olhava para o meu filho e falava, meu Deus, meu filho não vai ter um irmão, uma irmã, não vai ter sobrinhos, né? E você já tinha uma experiência de Deus? Eu já tinha, porque eu tive meu encontro pessoal com Jesus em torno de 16 anos, já na renovação carismática, com comunidades nossas irmãs, formação, algo que eu sempre gostei demais de formação. Então, já tinha essa experiência com Deus. Mas antes de casar, porque eu namorei bastante tempo, 14 anos, eu queria ter uma vida religiosa. Eu sentia que eu tinha um chamado dentro de mim, mas para uma vida religiosa. Quando eu fui tomando conhecimento do pecado, tomando conhecimento de tudo aquilo que não agradava ao Senhor em uma vida de castidade, aquilo dentro de mim foi me incomodando, né? Fui tendo mesmo essa mudança dentro de mim. E falei, eu não quero viver mais uma vida em pecado, eu vou entrar para uma vida religiosa. Porém, não sabia que existia a questão... Um novo modo de viver, né? A consagração. A consagração. Aí conheci a Canção Nova em 1998. Desde aquela época, muito amiga da Canção Nova. Conheceu como? Eu conheci através de uma pregação do Monsenhor Jonas, que passou na TV uma única vez.
E eu fiquei com aquele Senhor no meu coração, daquele sacerdote. E quando teve o rebanhão, e eu fui com o pessoal da renovação do meu bairro, e eu ouvi a voz dele e falei, meu Deus, é aquele Senhor que eu vi na TV. Porque não tinha TV Canção Nova, não passava sempre. E ali eu fui conhecendo a Canção Nova, né? Já em 98. Aí me tornei amiga da Canção Nova. Praticamente vivia como uma consagrada de vida, porque carregava o meu carro com a livraria, carregava a lanchonete, tinha luau, retiro. Foi na inauguração da Rádio América em São Paulo. Eu estava aqui. É? Época de Padre Léo, na Doutora Rafael de Barros, sim, né? Isso mesmo, a nossa TV na Rafael de Barros. Na garagem. Na garagem. A TV Canção Nova em São Paulo, ela era numa garagem. Ela era numa garagem. Padre Léo, PHN, Dunga. Padre Joãozinho, direção espiritual ainda com Padre Joãozinho, Sim. antes do Padre Fábio de Mello. Faz tempo, viu, gente? E você lembra que tinha também, era onde era a antiga Paiô, na rua do Shopping Paulista? A nossa casa de missão, na 13 de maio. 13 de maio, exatamente. Era 13 Olha, de gente, maio. tem história aqui. Tem história, era a noite da pizza. Exato. Então, tinha os chás. Tinha os chás. Você já estava ali com a gente? Já. Eu já estava ali. Olha aí. Ajudei a inaugurar a Rádio América, distribuindo panfleto no farol. O pessoal me via. Concreto. O pessoal me via e falava, André, você está vendendo prédio? Eu falo, não. É anúncio de prédio que você está distribuindo no farol? Eu falava assim, não, é a inauguração da Rádio América. A gente pintava os muros. Pintava. Quanta história. Quanta história, quanta entrega. Quanta entrega. Quantas, né? Era o Rubão, a Tânia, Exato. a Gil, tudo dessa época. A Neuza, né? Neuza. Tudo dessa época. Nosso irmão que está no céu. Que está no céu, o Renato. Então ali Deus foi te formando como uma mulher de Deus, a serviço de Deus, né? A serviço de Deus. A gente geralmente começa assim, a nossa experiência de fé, ela se inicia no serviço, né? A gente acha que a gente precisa fazer tudo para Deus. Sim. Só que chega aquele momento que é só eu e Deus, não tem mais ninguém. Exatamente. E foi aí onde você chegou. Foi onde eu cheguei. Aí eu comecei a trabalhava em multinacional, era multiplicadora de um software alemão, o software mais caro do mundo, e saí dando treinamento para o Brasil inteiro no Grupo Votorantim. E com isso já conheci a Canção Nova. Porém, o tempo foi passando e eu me afastei desse período de missão. Bom, já estava numa missão, né? Não sabia. E com isso eu fui seguindo a minha vida, mas o Senhor começou a falar comigo muito através de sonhos. E eu comecei a sonhar de novo com a Canção Nova aqui em São Paulo. E não sabia porque havia se mudado e mudou. E eu descobri onde que era e ingressei e comecei tudo de novo. Mas um dia em adoração, com a Canção Nova, de joelhos, rezando por uma situação, o Senhor falou, eu te quero missionária como eles. E eu indo uma quinta de adoração, na minha cozinha, dobrando o joelho em frente à TV, e o Senhor falou, e eu levei aquele susto. Falei, não, eu estou enganada, porque o tempo já passou, é algo da minha cabeça, né? Porque hoje eu já estou casada, já estou com um filho, que já tinha o Pietro pequeno, e como que eu vou ser missionária? Já me vi largando tudo, né? E não, mas na verdade o Senhor tinha um outro plano, eu não sabia que tinha um outro modo de entrega do segundo elo. É que o Padre Jonas fala, o fermento na massa. E assim se deu, né? Porque quando eu trabalhei em multinacional, com a graça de Deus, ganhando sempre super bem. Quando eu saí, porque uma empresa comprou a outra, eu fui colocada para ser recolocada no mercado, com a melhor consultoria que você puder imaginar. E eu não conseguia emprego. E eu fui adiante do Santíssimo e falei, Senhor, o que acontece que eu não consigo emprego? Estou com uma super bagagem, né, profissional. Estou com uma super empresa de remanejamento, dando treinamento, me colocando no mercado. O Senhor falou bem assim ao meu coração, Cris. A partir de hoje viverás da minha providência. Meu Deus, você já sentiu gelar a coluna? Já, algumas Gelou. vezes. Eu falei assim, eu já me vi pedindo cesta básica na igreja. Eu já me vi assim, perdida, né? Eu falei, meu Deus, como viver? Fui procurar no dicionário. Viver, a palavra providência. Providência, fui procurar. Bom, nem preciso dizer que eu me derramei de chorar num caminho vocacional, né? Quando nossa comunidade vive da providência, totalmente. E eu mesmo se deu na minha casa, quando a gente comprou o terreno, eu cavoquei, coloquei medalhinha na Senhora das Graças. Porque fazendo meu caminho vocacional, foi assim, a minha vida estava retratada dentro de um carisma. Porque trabalhando na Votorantim, na Avenida Paulista, eu descia 5 quarteirões antes, chegava 1 hora antes do trabalho para a missa diária, às 6 da manhã. Olha que coisa mais linda.
lá atrás. A vida consagrada a Deus, né? Mesmo, já do acordar, do amanhecer, do acordar, uma vida do amanhecer. entregue. Aí fazia o jejum da quarta, da sexta. O banheiro, eu ia pro banheiro. Já vivia carisma. Aí eu vivia pro banheiro, fazia a hora da misericórdia no cubículo, para ir às escondidinhas 3 horas e fazia o terço da misericórdia, vai vendo? E eu tinha sede profunda, porque o que faltava para mim? A formação. Eu sentia aquela sede profunda da formação. Mas assim, foi muito forte para mim me identificar no caminho vocacional, porque ali eu fui vendo a minha vida retratada dentro de um carisma. Dentro do Carisma Canção Nova. Você foi entendendo qual era o seu lugar. Qual era o meu lugar ali, e eu me senti feliz, plena, realizada com as lutas, com as cruzes, mas realizada e plena, né? Aquilo que o Senhor já me achava. E assim, detalhe, eu me achava diferente. Entende? Eu falava, eu não me encontro no mundo. Eu estou rodeada de pessoas, graças a Deus nada me falta. Luta, sim, mas dentro de mim havia essa inquietação. Aí quando eu descobri o Carisma Canção Nova, realmente, né, dentro daquele caminho, daquele processo, eu falei, eu encontrei o Senhor. E na vida consagrada, né, é interessante, né, Cris, porque no caminho vocacional fala assim, que nós seremos formados, que em algum momento nós seremos provados, que, né, quero ver na vida, né, como se diz, né, quero ver na vida. Eu acho interessante a pedagogia dessa cenografia. Gente de fé, e assim está a cruz. Sim. E nós cristãos, né, nós católicos, nós esquecemos muitas vezes do que Jesus diz. Quer me seguir? Renuncia a tudo, renuncia a si mesmo, pega a tua cruz e siga-me. Siga-me. A gente deleta a cruz da nossa vida, né? É como se ela já não fizesse parte. Mas essa é a nossa via, esse é o caminho cristão, né? Porque Jesus vai dizer, vós não sois do mundo. Então não tem como a nossa vida comungar com realidades do mundo. E, consequentemente, a nossa entrega, a nossa oferta, ela precisa passar pela via da cruz. E passa, viu, Cris? Não é fácil, né? Não é uma poesia. E a gente, às vezes, vende o cristianismo assim, publica o cristianismo como uma poesia, e não é. É uma vida realmente de entrega. Eu sou muito apaixonada por Paulo Apóstolo. Eu me falo de Paulo. Porque, inclusive, eu adoro Paulo. Quando eu terminei a faculdade, minha monografia foi toda sobre ele, né? Onde eu falava sobre a comunicação cristã. E Paulo, ele diz assim, me mostra no teu corpo as marcas, porque eu levei 40 chibatadas menos uma. Eu fui apedrejado, eu fui preso por causa do Evangelho. E aí, até rezando por esse momento, Andréia, Deus me deu essa palavra. Romanos, capítulo 1, Paulo, versículos 16 e 17, que diz, eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é a força salvadora de Deus para todo aquele que crê. Primeiro para o judeu, mas também para o grego. Aí, versículo 17. Nele se revela a justiça de Deus que vem pela fé e conduz a fé como está escrito. O justo viverá pela fé. Então, quando eu fui conhecendo um pouco da sua história, né, as meninas foram partilhando. Ontem eu estive com a Djanira, que me contou bastante, Janira. mostrou fotinho da Valentina, que a gente já vai chegar lá na Valentina, que é o fruto dessa oferta, né? Mas me vinha muito isso, o justo viverá pela fé. E é até uma palavra de ordem para você, porque né, você não viveu, você não vive, você também viverá. É a sua história, ela é marcada da experiência de fé. E aí, nesse tempo, depois de tudo isso, encontrar com a sua vocação, de tocar nessa experiência profunda de Deus, você engravida do seu segundo filho. Depois de 12 anos, dizendo assim, né? Eu engravidei do meu segundo filho, porque ainda houve uma aceitação familiar em relação a isso, né? Então, eu respeitei também essa condição. E eu engravidei do meu segundo filho, que foi um verdadeiro milagre. Né, eu estava super saudável na minha gestação, super ativa, assim, feliz, né, com tudo aquilo. Resolvi fazer o teste para saber o sexo do bebê antes do ultrassom, aquele de sangue. O meu filho queria muito, ele queria tanto um filho, um irmão, o Pietro, que quando eu disse para ele, filha, a mamãe está grávida, ele chorou. Uma criança de 12 anos chorar. Ele disse, mamãe, só eu na escola não tinha irmão. Olha. Então era algo que dentro do coração dele, ele sempre quis e nunca falou para também não entristecer, né? E ali ele sentei você, eu falei assim, olha, você vai fazer mímica.
Então, e o papai e a mamãe vai tentar adivinhar se é um menino ou se é uma menina. Quando ele abriu o exame e ele viu que era um menino, nem precisou da mímica, porque o sorriso dele foi aqui, né? Você já entendeu. Era um menino. E ele dizia, mãe, eu vou escolher o nome, Ele falou Enzo. Eu falei, meu Deus, mas Enzo, eu quero tanto nome bíblico, né? E ele, não, Enzo, mas meu Deus, Enzo. E dentro de mim eu falava, não, eu preciso agradecer ao Senhor e colocar algo nele bíblico, né? E como eu já estava com 45 anos, eu falei assim, eu sou... E tinha uma irmã de comunidade que estava grávida, eu brincava com ela, eu falava assim, você sabe que eu sou a Isabel, e você, a Adrianinha, e você, a Nossa Senhora, eu sou Isabel, brincando, né? E eu falava assim, acho que eu vou colocar Giovanni, de João, né? E teve uma vigília que eu trabalhei, estava o Padre Serginho, o Padre Emerson, e eles, minha filha, mas isso é um milagre, é um verdadeiro milagre. Eles pediram um batismo para o Enzo. Mas dentro do meu coração, Cris, eu tinha um medo profundo da perda. Passou os 3 meses, saí do período de maior risco, estava tudo bem a cada ultrassom, mas assim, dentro de mim existia uma inquietação, um medo de perder o Enzo. O tempo todo isso dentro de mim, mas que eu também não partilhava, eu também não dizia. Mas sabe quando passa no seu coração, passa assim? E assim, o Enzo, ele foi fruto de muita oração, né, de muita promessa. O Senhor me revelou também diante do Santíssimo, entende? Diante da missa, dos sonhos que eu tive com o meu pai sobre a gravidez, irmãos nossos de comunidade de Cachoeira, através de um programa, na hora da misericórdia. Estava tudo casando, sabe? Porém, muita tribulação também com Enzo que eu passei, muita tribulação. Com família, com mãe, tribulação, assim, espirituais, sabe? Ataques mesmo espirituais, assim, concretos no dia a dia. E conforme o tempo foi passando, próximo ao nascimento dele, foi piorando. A cada semana era um combate. Meu Deus. Tanto assim, combate espiritual como físico também. O que estava tudo bem nos 8 meses, começou de uma vez só no final. Minha perna inchou, não foi trombose, foi tipo uma flebite. E eu tive aquela infecção que dá tipo generalizada no corpo todo. Eu falei, poxa, a perna tá inchada demais, eu vou dar uma chegadinha no hospital e ver o que é. O médico falou, Andréia, você vai pra UTI? Assim, eu sozinha. Eu falei, meu Deus, mas por que pra UTI? Aí chego na UTI, a enfermeira diz pra mim, você sabe que pode ter erro médico aqui? Hospital 5 estrelas. Eu falei, meu Deus, mas como é médico? Eu falei para ela. Ela, não, mas você não devia estar na UTI. Eu falei, mas o que eu vou fazer? Eu confiei no médico, né? Eu estou aqui refém. E assim foi passando, fiquei lá na UTI. Eu tenho para mim que o Enzo... Ali eu fiquei na UTI uns dias, uns 3, 4 dias. Na semana de 12 de outubro, fiquei lá alguns dias. Eu tenho para mim que o Enzo faleceu naquele período. Mas o hospital me dispensou e eu fui para casa. Depois de 15 dias, naquela noite, o Senhor me acordou na madrugada e falou para mim, Andréia, levanta e faz o estudo da palavra. Olha. Porque eu tive um sonho profundo que alguém entrou no hospital e estava roubando as crianças dali e que eu tinha que me proteger de alguma forma. E eu amanheci dormindo com a cruz, porque vale lembrar que eu passei 1 ano dormindo com a cruz na minha testa. Pedindo a Deus a santidade. Senhor, eu quero ser santa, de verdade. Eu quero a santificação. E eu dormi 1 ano com uma cruz grande. Eu dormia com a cruz assim, me consagrando a ela. Que foi o ano que eu engravidei e o ano que eu perdi o Enzo. Mas eu não imaginava que a cruz realmente viria, né? Quando a gente pede a santidade, Deus, ele entende aquilo que você quer. Ele sabe de fato o que é a santidade. Enfim. Naquela noite, você acredita que entrou um homem no hospital e pegaram ele dentro do berçário para não sabia o que aquele homem ia fazer e eu acordei com aquele agito nos corredores? Que um homem tinha entrado e como que ele entrou e o que aconteceu e eu senti aquilo no meu coração e rezei. Só que naquela noite, às 3h30 da manhã, eu tenho o meu estudo da palavra, que eu até coloquei no meu testemunho. O Senhor dizendo para mim que nada me era retirado, que tudo ia ser acrescentado. Né? Era uma promessa. Eu não entendi. Não entendi. Chorei, Cris. É como se algo tivesse sido arrancado de mim. E ali eu tenho o dia, a hora, as palavras que o Senhor me deu, as promessas. Enfim, fui para casa. Só comecei a inchar demais. Senti um peso profundo na minha barriga. E eu falava, olha, não tá legal, alguma coisa não tá bem. Deve ter acontecido alguma coisa. Não, é assim mesmo. Bom, enfim. Os médicos dizendo que era assim mesmo. O meu marido, porque eu fui ao consultório, o médico me examinou,
colocou o ultrassom, mas não foi aquele profundo, foi normal. Falou, não, Andréia, tá normal, tá tudo ok. Porque aparecia ali a imagem, né, do bebê. E o seu falando, não, tá normal, acho que tá tudo ok. Enfim, eu fui para casa. E todos falavam assim para mim, Andréia, o Enzo é um milagre tão grande, você não vai fazer chá de bebê? Eu falava assim, não, tá tudo, eu quero que esteja tudo bem, não vou fazer o chá. Andréia, faz o chá que é legal, tudo bem, fiz. Programei tudo, contratei tudo bonitinho, o chá ia ser no domingo. Quando não foi na quinta-feira, aquela perna que me levou para a UTI, inchou demais também. Eu mandei uma foto para minha formadora. A minha formadora, Neuza, falou, Andréia, você vai para o hospital. Aí o que eu fiz? Levei o meu filho para a casa do amigo e fui sozinha para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, Cris, esse mesmo hospital que foi para a UTI, a médica falou, Andréia, eu tô vendo realmente a sua perna, viu o histórico todo sobre a UTI, vamos dar uma olhadinha no nenê antes. Eu tudo bem, deitei quando Você estava sozinha? Sozinha. Eu peguei sozinha. Ela fez assim para mim, vamos olhar o bebê antes. Eu deitei na maca, ela pegou o aparelho, pôs o aparelho na minha barriga. Cadê o coração? Nada, não batia. Tentava aqui, não batia. Tentava ali, não batia. Ela falou assim para mim. Eu fiz, você não tá ouvindo o coração? Ela disse assim, calma mãe, porque quando já tá para nascer, fica mais difícil. Eu falei, não fica. Porque eu fiquei no UTI 15 dias e todos os dias vocês ouviam o coração. Ela, não, peraí que eu vou chamar uma médica mais experiente. Abriu a porta, tinha uma médica na diagonal atendendo, colocou ultrassom de novo, nada de ouvir. Na verdade é um aparelho, né? Nada de ouvir. Ela falou assim, então faz o seguinte, pega essa folhinha, vai no primeiro andar, vai fazer ultrassom que lá a gente vai ver melhor. Eu me vesti, fui sozinha até o elevador. O que passava na sua cabeça, André, nesse momento? Filho, eu estou te sentindo. Mamãe está sentindo você. Mamãe está sentindo você. Quando eu fui para a triagem, Cris, eu esperando para passar na triagem, para medir pressão, temperatura tal, antes da médica, eu tomei a última pirulinha do Frei Galvão, que estava aguardada para o dia do parto, que é tradição da minha avó, de 9 tias minhas, aliás, de 5 tias, de avó, todas as primas. Eu tomei a última pirulinha e li. Mal sabia que ali eu ia fazer o parto, né? Olha como Deus também conduz. Eu já tinha fechado a porta da minha casa, voltei para pegar a pirulinha de Frei Galvão, no último dia. E ali eu fui para o primeiro andar. Cris, eu entrei naquela sala gelada, escura, para quem já fez ultrassom sabe como que é. Só o meu nome na tela, piscando. A médica não entrava, super fria. E eu, filha, a mamãe tá te sentindo. Realmente parece que eu sentia ele dentro de mim. A mamãe tá te sentindo, a mamãe tá te sentindo. Está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. A médica entrou. Bom, ela entrou, começou a passar o aparelho e eu vi perfeitamente o Enzo ali. Mas conforme ela passava o aparelho do ultrassom, mexia, né? E eu vi ele se mexer. E eu, está tudo bem? Ela, calma, Andréia. Está tudo bem? Ela, calma, Andréia, calma. Bom, enfim, na tela, quando você joga o fluxo para ver o batimento cardíaco, não apareceu, só apareceu vermelho. Quando eu falei, está tudo bem, eu olhei para a médica, ela estava chorando. Aí ela chorando, fez assim, não está tudo bem, Andréia. Infelizmente, seu filho se foi. Uma médica chorando ali, ela me pegou, me abraçou e chorou comigo ali. Né? Ali começou o meu calvário. Ali começou o meu calvário. Porque o meu milagre, né, tinha ido embora. Eu não estava acreditando no que a médica estava falando. Aí eu tive que descer, me levaram para a enfermaria, aí liguei para minha formadora, para o meu marido, e eles começaram a chegar. As minhas cunhadas chegaram, o meu irmão, tudo. E eles falaram para mim que eu deveria, que eles iam me dar um remédio para mim começar o processo de ter o parto dele normal. Porque se eu fosse para o centro cirúrgico, para cesárea, eu corria risco de vida. Né? E eu ali, Cris, eu entrei dentro de mim e pedi, Senhor, eu quero te sentir o máximo que eu puder, não o máximo que eu puder. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Né? Eu não entendendo, mas eu fui falando com o Senhor, fui falando com o Senhor para Ele me dar força, e eu murchei ali, eu fiquei. Mal você conseguia ouvir a minha voz. Eu não gritei, eu não entrei em desespero, nada. Mas eu falava assim, filho, você está aqui, você está aqui. E eu falei para eles, vocês não vão me dar esse remédio porque não é possível, vamos fazer um outro ultrassom. Aí a médica veio e falou, Andréia, vai ser difícil para você. Eu falei, não, mas pode ter tido erro, pode ter sido alguma coisa que deu errado. Aí fizeram ultrassom de novo, aí ligaram para o meu médico que me acompanhou, que era do Albert Einstein.
tudo, e eu estava no Hospital São Luís. Aí o tempo foi passando tudo e eles chegaram. Quando a minha cunhada entrou na sala, tadinha, falou: Andréia, fica tranquila que nós já preparamos tudo para enterrar. Eu fiz assim para ela: enterrar? Eu ainda estava ali na enfermagem, né, para até liberar o quarto para internação. Você já estava no 8º mês? 8º mês, 33 semanas. Eu falei para ela: enterrar? Cris, ali eu entendi. Meu filho morreu. Meu filho morreu. Vamos parar aqui, Andréia. A gente precisa beber uma água, parar um pouco, né, respirar, porque a gente vai para o intervalo e a gente volta já. Mas fique conosco, viu? Porque é um testemunho de vida assim que mexe com a gente, não tem como. A gente volta já. E nós já estamos de volta no programa Gente de Fé. É um programa que nós vemos assim de modo muito concreto a marca de fé na vida das pessoas. Você que já nos acompanhou aí no primeiro bloco, nós estamos conversando com a Andréia Carnevale, membro da comunidade Canção Nova. A Andréia terminou o primeiro bloco falando da perda do seu filho, quando recebe a notícia, de fato, do óbito. Um momento assim que não tem como, não mexer conosco, não nos colocar dentro da sua vida. Andréia? Eu estou aqui sentindo com você. E é muito bonito de ver que você partilha a dor sempre com um olhar para a cruz, para Cristo. É interessante que você partilhava no primeiro momento que você, antes de conceber o Enzo, você rezava ali com a cruz, E foi mesmo o sentimento que Deus me deu, rezando por você, da cruz, do Cristo, que vai sempre caminhar com você, e do seu olhar voltado para a cruz. E naquele momento, quando a sua cunhada, ela disse para você, que já tinha visto, foi assim que você terminou o bloco falando, que ela chegou para você e falou: olha, eu já vi tudo para o enterro, que foi quando você caiu em si. Foi quando você realmente ali, você constatou: o meu filho morreu. O que foi esse momento para uma mulher de uma experiência de Deus, que dormiu durante 1 ano com a cruz grudada, desejando a santidade? O que foi para você? A sua fé, como ela estava nesse momento? Como é que você recebe essa notícia? Naquele momento, Cris, eu fiquei ali de ladinho, eu lembro até hoje, porque eu estava ali ainda na enfermaria esperando liberar o quarto, o convênio liberar o quarto. Eu estava tipo de cócoras, mas viradinha assim de lado. Naquele momento, quando ela falou, eu fiz isso. Eu não entendi. Ela: não, já está tudo certo. Quanto a isso, você não precisa se preocupar, porque tem a questão da documentação e precisava exumar o corpo de um ente familiar para poder colocar o Enzo. E naquele momento eu me dei conta realmente que meu filho havia morrido, como eu falei, E fechei os meus olhos e falei assim: Senhor, eu sempre ouvi que nós temos que ofertar a dor. Eu queria que o Senhor me ensinasse a ofertar. Por quem que eu oferto? Pela minha hereditariedade? Pela minha santidade, pela minha família, pela minha comunidade. E começou a brotar dentro do meu coração esse sentimento de oferta. Muitas vezes, Senhor, eu vou te dizer que a gente precisa dar sentido à nossa dor, à nossa cruz. Então eu te oferto, mas me ajuda, porque eu não sei ofertar. Eu não sei ofertar meu filho, eu não sei ofertar essa dor. Eu não sei ofertar o que meu filho vai estar sentindo, Pedro, a minha família. E assim começou a ser o meu louvor. Era um gemido, não saía voz. Era eles falavam: tá bom, Andréia, quer que ligue para o seu médico? Eu quero. Não teve, como disse, escândalo, não teve desespero, nada. Eu queria compreender o que estava acontecendo, mas espiritualmente. Onde que eu estava que eu não entendi? Naquele momento eu fazia essa leitura. Senhor, me perdoa. Senhor, abençoa o meu inimigo. Me perdoa as vezes que eu não soube perdoar. Me perdoa pelas vezes que eu não tive paciência com minha mãe, com meu pai. Me perdoa quando eu não fui fiel à minha vocação, ao meu chamado. Era essa leitura que eu fazia. Até erroneamente, porque no meu ponto de vista eu estava sendo castigada por Deus. Por Ele ter levado meu filho. Entende? Eu não estava compreendendo. E assim foi. O tempo foi passando, tentaram falar com o meu médico, me colocaram em trabalho de parto. Eu fiquei com Enzo sem vida dentro de mim por 3 dias.
Até que uma médica, às 6 da tarde, na hora de Nossa Senhora, e assim, o terço ficou comigo o tempo todo. Eu girei aquele terço, eu não sei dizer se foi 1000 Ave-Marias, 2000 Ave-Marias, 3000 Ave-Marias. O quarto entrava de gente, saía gente, entrava gente. Meu irmão falou que contou numa tarde, tinha em torno de 45 pessoas no porta do meu quarto. Meu irmão contou. Graças a Deus, meus irmãos de comunidade, familiares, muitos amigos, porque o Enzo era muito querido. Porque graças a Deus a gente é uma família muito feliz. Eu, meu marido é advogado, mas é muito festeiro, muito animado, adora uma convivência. Soube disso também no caminho vocacional. Que somos uma família fraterna. Então o Enzo era o presente para todos nós. Para todos, porque assim... Para a comunidade, para os seus amigos. Para os amigos, para os vizinhos. Uma vida celebrada, amada, né? Ele foi muito amado, né? E também começou a brotar dentro de mim essa culpa. Filho, me desculpa, porque a mamãe não parou, né? A mamãe, ela só trabalhou. Eu pouco te senti, filho, né? Eu não percebi que você tinha morrido dentro de mim. E eu comecei a ter esse sentimento. Esse processo de culpa. De culpa. A culpa é algo assim que depois eu descobri também, Cris, que nas perdas, a culpa é algo que vem muito forte quando você perde o filho. Primeira coisa é se culpar. Tanto que, tadinha, um dia minha tia me ligou, né? Nos primeiros dias que eu fui para casa depois que ele faleceu. Minha tia, tadinha, a gente não sabe às vezes o que falar. E a pessoa virou para mim e fez assim, minha tia, mas você carregou peso, Andréia? O que você fez? Meu Deus, eu não fiz nada. Entende? Eu não queria fazer nada para perder meu filho. Meu filho tão desejado, tão amado, né, Cris? É assim, um presente mesmo para todos. Mas enfim, quando disseram para mim que eu tinha que ir para cesárea, parto normal, não entrava na minha cabeça. Primeiro, pela minha idade. O médico descartou a possibilidade de parto normal. Segundo, porque como que eu ia ter parto normal com um bebê que já estava morto dentro de mim? E que se eu fosse para cesárea eu iria falecer. O que eu pedi? Senhor, então me dê a oportunidade de viver. Não quero morrer, porque eu tenho o Pietro, eu tenho meu marido, tenho a minha mãe, tenho meus irmãos, então deixa eu viver. Essa foi a minha oração. Mas o tempo todo pedindo para o Senhor me ajudar a ofertar. O tempo todo pedindo. E também essa missão de sentimento, né? Da culpa, por que eu não dei mais atenção, por que eu não me cuidei mais. Entende? Bom, ali o médico me chamou e falou, Andréia, nós precisamos conversar 2 coisas importantes com você. Eu preciso conversar 2 coisas importantes com você. Antes de ir para o centro cirúrgico. Ele me levou para o corredor, aquele corredor vazio. As enfermeiras chorando ali na recepção, secando lágrima, né? Emocionada, eu ali quietinha na cadeira de roda. Ele falou para mim assim, você precisa resolver 2 situações. Primeiro, você vai querer ver o seu filho? Nós vamos entrar para cesárea. Você vai querer ver o seu filho? Eu falei, não, eu não quero ver o meu filho. Porque eu na hora eu me senti traumatizada, com medo, eu não sei qual ia ser a minha reação. E outra, o seu marido ele está bem abalado. Ele está bem emocionalmente abalado. Você permite que ele assista o parto? Eu falei, óbvio que sim. Sim. Né? Claro, né? Ele falou, então assim, eu vou te preparar para anestesia, para cirurgia. Depois que eu der anestesia, e a gente chama ele e ele entra, né? Aí foi o que aconteceu. Deu anestesia, doeu demais, a anestesia não pegava, tudo foi bem mais difícil, né? O médico, pai ali para mim naquele momento, ele fez assim, ó, joga o seu corpo em cima de mim e me abraça. Me abraça. Aí, Cris, falando da cruz. Quando que me veio na mente que eu dormi com a cruz 1 ano? Eles me colocaram, Cris, sem brincadeira, numa maca assim fina, com os braços abertos, assim, ó, que nem com a cruz. Como a cruz. Prenderam os meus braços e as pernas. Deus. E eu fiquei que nem com a cruz ali. Eu só ouvia os instrumentação cirúrgica, pinça, só o barulho dos instrumentos. E a experiência da Via Dolorosa, até mesmo no Cirineu, no médico, e foi um Cirineu para você. Até hoje, ele fez me abraço. Eu abracei ele pode me apertar, porque foram 3, 4 agulhadas aqui atrás, meu marido ouviu o grito do corredor, aquele grito doído, né? Aí eles me deitaram de novo naquela, e eu fiquei assim, nessa posição da cruz. Aí meu filho nasceu, demorou para nascer, porque o médico não conseguia tirar ele de mim, ele estava muito alto.
Quando acabou, o médico estava todo molhado, né? E ele pegou, ele falou que nunca tinha passado por essa experiência também, um médico super renomado, do Albert Einstein, nunca tinha passado por aquilo. Ele falou assim para mim, tiraram o Enzo com muito custo, porque eles puxavam e não saía, mesmo sendo cesárea. Quando eles entregaram o Enzo para o meu marido pegou o Enzo, ergueu, fez Nossa Senhora. Esse bebê veio pelas suas mãos, a senhora deu pra gente e eu devolvo ele pra senhora, chorando, em prantos. Porque o meu marido recebeu uma profecia na capela do acampamento sênior. Falaram ali, olha, a Virgem Maria aqui está, faça um pedido para ela. Aí ele falou, mãe, a minha esposa quer tanto ser mãe de novo, ela quer tanto ter um segundo filho, dá para nós essa graça. E ele trabalhava no acampamento sênior, né? Agora não mais por conta do trabalho, mas como líder, tudo. E ali foi uma promessa. Então o Enzo foi formado de promessa. De amor, antes, de durante, desejo, de céu. depois. Sabe, era assim impressionante, Cris. Antes, durante, depois. E aquele momento ele falou que foi ali unânime, né? O médico chorou, anestesista, tudo, enfim. Imagina, no momento de tanta dor, Ele pegou, você pegar o fruto, né, o seu filho e devolver para o céu. ele ergueu. Ele falou que ele ergueu o Enzo e chorando ofertou. Só que aí já ampararam ele, porque ele teve que sair pelo corredor chorando, tudo, né? Eu não vi nada. E eu fui para o quarto. No silêncio que eu entrei, Cris, no silêncio eu saí. Quando eu entrei no quarto e naquela oratória dentro de mim, Senhor, me ajuda a ofertar, Senhor, me ajuda a ofertar. As pessoas entravam, eu ouvia, rezavam, saíam e tal. Eu sei dizer que Matias chegou perto de mim. Andréia, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você não quis ver o seu filho? Quando ela fez essa pergunta para mim, ali, Cris, eu comecei a chorar. Ali soltou dentro de mim um tampão, Tudo, assim. tudo que estava lá. Eu falei, meu Deus, o meu filho não terá o direito de sentir o colo da mãe dele. Não, senhora, não vai ter o direito de sentir o colo da mãe dele. Eu não tô dando o direito de pelo menos eu pegar ele no colo, no braço. E eu carreguei ele comigo, mas ele não sentia. Ele sentia no meu braço, no meu colo. Aí eu chamei o Alceu, falei, Alceu, eu quero ver o Enzo. Aí começou aquela burocracia que eu não sabia, porque aí teve que pedir para autorizar. Já tinham aberto a cova, faltava poucos minutos para 6 horas, ia enterrar. Enfim, para resumir tudo, me prepararam, falou, você está pronta? Está tudo ok lá embaixo. Me colocaram na cadeira de roda e eu desci. Quando eu desci, Cris, abriu uma porta assim, ou tipo um mezanino muito bonito lá. Abriu assim o mezanino, essa porta. Estavam os médicos em volta, assim, tipo de um L. Médicos, enfermeiros, segurança. Tinha várias pessoas ali. Meu irmão falou que tinha em torno de umas 30 pessoas. Conforme a porta abriu, eles me empurraram, esses profissionais se afastaram e me levaram para essa pia de inox. Ao lado estava o caixão branco, uma rosa e uma roupinha azul. E ele vestidinho de azulzinho, né, com a roupinha. E ali ele, durinho ali do lado, não estava no caixão. Aí me entregaram, que na verdade eu nem lembro quem foi, que me entregou ele. E eu peguei ele assim no colo e ali ele era idêntico ao Pietro. Idêntico ao meu filho. As mãozinhas. E eu queria olhar e falava, Senhor, não deixa eu esquecer do rosto dele. Não deixa eu esquecer dos dedos, dos olhos, da fisionomia. Mas quando eu peguei, Cris, o que mais fica em mim foi que eu senti ele gelado. E ali eu abracei e falei, filho, você me perdoa. Se você morreu por minha culpa, se eu fiz algo que fez você partir. Você era muito querido, muito amado, filho, muito esperado. E aquele terço que eu girei os 3 dias em trabalho de parto, rezando. Eu coloquei nele. Aí fizeram as exequias. Graças a Deus, Isabel, minha irmã de comunidade, conseguiu. E veio alguém e falou, ele tem que ir. Eu
falei, não deixo, não quis dar, não quis entregar, mas também tudo na mansidão. Tudo na mansidão, sem desespero. Aí pegaram ele de mim, colocaram no caixãozinho. Foi bom ter feito esse processo também, né? Sim, do processo do luto precisa ser né? vivido. Precisa ser vivido. Aí colocou ele ali. E a verdade diante de Deus, né? Mesmo que seja até uma visão deturpada por causa da dor. Mas você disse tudo o que você precisava dizer. Né? E Deus, ele vem em auxílio da nossa fraqueza, até da nossa falta de entendimento. João Paulo II vai dizer na encíclica Fé e Razão. Nós queremos resposta, faz parte da nossa vida, faz parte do que nós somos. Nós temos o desejo pela verdade. E ali você queria a verdade de Deus. Isso é relacionamento, isso é o concreto da fé. A nossa fé, ela não é abstrata como eu comecei o programa. Ela é concreta, ela é real. É um Deus que a gente pega na mão quando está ferido, quando está doendo, e com ele a gente diz tudo. Né? Infelizmente, a gente vive hoje numa sociedade de muita máscara. Você precisa pensar bem antes de falar, antes de dizer, porque os tribunais estão aí. Mas para o Senhor, não. Com Ele, nós somos nós. Você foi você, na sua dor, no seu limite de entendimento, porque a sua partilha mostra que existe ainda um caminho que Deus está fazendo com você. A sua história de salvação, né? O Padre Jonas fala isso para nós, a nossa história é uma história de salvação. Nós vamos fazendo o caminho para chegar a um entendimento, uma compreensão de fé. Não é de respostas, mas é de fé. De acreditar que naquele momento eu não estou só. O Senhor está comigo. E é tão bonito porque você o tempo inteiro fala, eu ia conversando com Deus, eu ia rezando, eu ia falando com Deus. Imagina o testemunho para aquela equipe médica inteira de cientistas, de pessoas que são conduzidas pela ciência, da expressão de fé sua, do seu esposo, dos seus amigos, seus irmãos, da sua família, da sua comunidade. Então, o seu testemunho, eu tenho certeza, como eu estou sendo muito tocada pela sua história, as pessoas também estão. Porque a gente pode dizer, nossa, mas a Andréia, ela chora a sua dor, mas isso é fé. É permanecer, mesmo na dor. E eu quero realmente louvar a Deus pelo seu testemunho de vida, viu? Pela graça que Deus te deu de voltar atrás e lá e falar, eu quero ver o meu filho. E aí foi o sepultamento. Eu não pude ir, não autorizaram eu sair do hospital e houve o sepultamento, depois eu fui para casa. E o tempo foi passando e algo muito concreto também dentro de mim foi porque eu fiz os 9 meses o ofício de Nossa Senhora, né? Junto com o Enzo. Então eu fazia o ofício de manhã, todos os dias, recebia a Eucaristia todas as manhãs, ainda no pós-operatório, depois que ele faleceu, né? E eu comecei, Cris, a saborear os nossos documentos. Que são as regras internas da comunidade. Depois da palavra de Deus. Nossos escritos. Porque eu sabia que também ali estaria a minha vida. Uhum. E eu pegava e lia de novo, trecho por trecho, a palavra de Deus. Eu comecei a não desperdiçar nada. Também por conta de um remorso que talvez eu trouxe dentro de mim, no sentido de que eu o perdi, porque eu não estava conectada com Deus. Ou por um castigo, que é errôneo pensar assim. Né? Que não é verdade, mas eu comecei, teve um dia que foi tão lindo que eu acordei rezando, fiz o ofício logo cedo, porque ela me trazia a Eucaristia às 7, então eu fazia o rosário antes das 7 da manhã, em cama ainda, fazia o rosário, o ofício, o estudo da palavra e lia os nossos documentos. No momento que eu pedi o batismo diário, eu senti a presença, senti no meu coração a presença do Padre Wagner Ferreira, e eu falei, nossa, vou rezar pelo Padre Wagner Ferreira. Nisso que eu pego o celular para ver se a Rosinha estava indo levar a Eucaristia para mim da minha paróquia, o Padre Wagner Ferreira me escreveu. Olha, André. Então, assim, eram sinais lindos, né? Uhum. Sem contar que o sonho que eu tive com meu pai, que depois eu fui entender, sabe onde? No meu primeiro dia de finados do Enzo. Porque a palavra que o Senhor me deu na perda do Enzo foi a palavra do dia de finados daquele ano, Cris. Olha. Só ali eu entendi. Só depois eu entendi. Uma vida eucarística, né? Eu tenho o caderno ali anotado, né? Eu tenho tudo anotado. Vida eucarística. Então o tempo foi passando e os móveis do quarto do Enzo eu não consegui concluir tudo. E eu falei, Senhor, eu não consigo concluir o quarto do Enzo para não me prolongar muito. O que o Senhor está vendo que eu não estou vendo? Essa foi a minha oração. O
que o Senhor está vendo que eu não estou vendo, Senhor? E né, eu falei, o Nenzo vai nascer e o quarto não está pronto. Depois do segundo filho, você não tem tanta... você não fica com tantas, né, com tantas coisas assim, você vai mais pro essencial. Mas eu falei, eu preciso pelo menos ter a caminha dele, a cômoda, a caminha, não tenho onde guardar as coisinhas dele. E eu fiz essa oração para o Senhor, Senhor, o que o Senhor está vendo que eu não estou vendo? Porque nós aprendemos na Canção Nova que nós precisamos fazer a leitura dos fatos. Exato. Não, Né? A gente não vive por viver. Não vive por viver. Então eu tenho que parar, eu não sou um animal irracional. Eu tenho um Deus que habita dentro de mim, um Espírito Santo que vivo, presente dentro de mim. E o mesmo se deu com a roupa, que eu sempre usava uma bata preta. E ali quando eu coloquei aquela bata preta dentro de mim, veio no meu coração luto. De novo girou minha coluna, né? A gente costuma brincar. Eu falei, meu Deus, luto, mas por que luto, né? Bom, enfim, Deus tinha os planos, tinha o tempo próprio do Pietro de ser gerado, né, de ser fecundado, de ser gerado, o tempo dele comigo e depois ele partiu para a eternidade. Mas eu falei para o Senhor, Senhor, eu sei que esse vai ser o espinho da minha carne eterno. Eu também nem eu quero esquecer isso. Claro. Né? De modo eu não algum. quero. Mas eu te peço, Senhor. É um testamento. Eu peço para o Senhor que o Senhor me dê sanidade mental. Foi isso que eu usei. Por quê? Porque muitas pessoas dizem que vivem a vida toda amargurada porque perderam. Não porque eu tenho que dar uma resposta diferente por ser consagrada, talvez até tenha, mas eu quero testemunhar com a minha vida. Eu peço para o Senhor a ressurreição, porque eu sei que o meu filho ressuscitou. Amém. Eu sei que Ele é o meu intercessor. E pelas palavras de um padre sacerdote que orou por mim, lá de Brasília, ele disse para mim, né, quando ele veio me visitar, ele falou, Andréia, o seu filho te espera no céu. Olha que lindo. Né? E eu te vejo você sorrindo novamente, vejo você com uma nova alegria. E o tempo foi passando, quando passou 1 ano depois da perda do Enzo, eu engravidei de novo. Olha aí. Com a graça de Deus. Engravidei e nisso, só que infelizmente eu perdi logo no começo. E teve um aprofundamento na Canção Nova, que eu participei, eu estava trabalhando. E naquele momento, eu estava na cozinha e eu quis participar daquele aprofundamento em estado de graça. Eu estava na cozinha trabalhando. Deu um intervalo, eu falei, eu vou até a capela, porque eu já tinha quis me confessar, fiz o rosário, o estudo e estava em adoração. Nisso chegou o responsável do evento e falou assim para mim, Andréia, eu vou te pedir um favor, você pode conduzir a adoração? Né? E eu falei, olha... Com a graça de Deus, né? Eu gosto sempre quando eu estou em missão, principalmente na evangelização, na intercessão, estar em estado de graça. Eu aceito. Ele falou, só que tem um problema, entre aspas. A velhinha que estava com a gente, ela só vai pregar, ela não vai conduzir a oração. Você pode fazer junto com o padre a adoração? Estávamos em torno de 120 participantes. Olha. O sacerdote, ele ficou impávido ali na frente do Santíssimo, ele não falava. E era você mesmo. A velhinha também não falava. Só que o Senhor falou no meu coração, eu vou te mostrar algo que eu não quero você triste. O que eu vou te mostrar. Ele falou assim para mim. Não quero. De repente, Cris, eu comecei a ter a visualização de 2 crianças correr. Só que elas saíram debaixo da mesa do Santíssimo. E corriam. Conforme elas corriam, elas passavam por mim e me chacoalhavam. E passavam por mim e mexiam no meu cabelo. Senhor, e era muita diferença, muito pouca de idade de um do outro. Vestido com a mesma roupinha, calça, com a mesma bermudinha, com as blusinhas, tudo. Eles se jogaram de cima de mim assim e falaram assim, mamãe, a gente te ama tanto. Olha, processo de cura, André. Eu tenho muito orgulho de você, mamãe. Processo profundo de cura. E nós vamos estar te esperando. Aí eu descobri que era um outro menino. Porque o Senhor falou isso para mim no meu coração, que era um outro menino. Né? E com isso, Cris, eu queria dizer que algo brotou dentro do meu coração. Eu comecei a ser uma grande intercessora pelas mulheres que não podem engravidar. Porque eu não imaginava a dor de uma mulher que não consegue ter filho e aquelas que sofrem um aborto. E eu tenho uma grande devoção para Nossa Senhora de Guadalupe. E Nossa Senhora de Guadalupe, ela é a protetora dos não nascidos, Sim. Né? Dos nascituros. E ela traz no seu ventre Cris, um lacinho preto, que é sinal de luto pelas crianças falecidas. Olha aí. Isso eu fui descobrir depois, porque quando eu tive meu encontro com Nossa Senhora de Guadalupe lá em 98. Então, assim, tudo Deus se utiliza, né? Deus te deu uma missão de intercessora.
E quando eu perdi as crianças, eu disse assim para o Senhor, Senhor, uma irmã de comunidade falou para mim, Andréia, a gente sempre te vê sorrindo, eu nunca te vi triste. E eu não tive coragem de, até hoje, chegar para você e falar meus sentimentos. E eu disse, Senhor, eu nunca mais vou ver a Andréia sorrir. Ela falou isso para mim depois, uma formadora. Mas enfim, eu fui pedindo para o Senhor essa graça. Ali a vida foi devolvida. Foi devolvida, né? E que pena que a gente tem tão pouquinho tempo. Mas sabe o que é lindo? É que a Valentina está no meio de nós. Ela tem um aninho, né? É 1 ano e 2 meses. Eu vi várias fotos dela hoje, viu? Vi ela brava, vi ela sorrindo, vi ela brincando. Me mostraram inúmeras fotos. E a Valentina é esse presente de Deus nesse tempo. Ela é esse presente pelas mãos da Virgem Maria, no momento de adoração, no momento após a missa, no momento de contemplação, eu estava num convento, né, em Santos, e eu olhando para aquele altar depois, se alegrando com o Senhor sobre a minha vida, mesmo diante da dor, e o Senhor falou no meu coração, filha, pelas mãos da Virgem Maria, você terá uma menina. Hoje foi concebida no céu uma filha para você. Meu Deus, né? Segui feliz, acolhi, senti aquela emoção no espírito, né? E o tempo passou e no dia da concepção, propriamente dito, o Senhor falou, e hoje fisicamente você foi fecundada a sua filha. Olha, terás uma menina. Meu Deus, gente, eu vou terminando esse programa, você vai rezar por mim, viu? Que mulher Imagina, de Deus, meu Deus do céu, que uma luto, mulher de sangue Deus. do Cordeiro. Não, e que bonito. Seu testemunho de vida é muito concreto, é muito real, é de uma mulher de intimidade com Deus, amiga de Deus. Olha, André, Deus abençoe você. Eu sei que você teria muito mais a nos dizer. Quem sabe aí, olha, Dana, ela pode voltar. Porque a gente quer conhecer mais, sim, da Valentina. A gente quer que você conte para nós esse lindo milagre de Deus. Porque o seu testemunho de fé, ele nos tocou. Ele nos fez experimentar a sua dor e a sua fé. E nesse tempo onde as vidas são descartadas, André, você chora por amor à vida. Isso é um sinal, sabe? Isso é um testemunho que precisa de fato transformar a nossa vida e a nossa mentalidade. O nosso Deus é o Deus da vida e do amor. E você não deveu nada ao seu filho, porque você o amou até o fim e o ama. É nítido o seu lindo amor por eles, né? Pelos dois. Pelos dois. Então, olha, Deus lhe pague de verdade. E é isso, minha irmã. Tá aqui, ó. Eu não me envergonho do Evangelho. Esse é o testemunho. Pois ele é a força salvadora de Deus. Nele se revela a justiça de Deus, que vem pela fé e conduz à fé. Como está escrito, Andréia, o justo viverá pela fé. E é isso, viu? Deus lhe pague, obrigada. De verdade, você tem que voltar, porque ficou faltando uma parte bem interessante do seu testemunho. É muito linda a história da Valentina, gente. A história da Valentina é um milagre. Eu preciso dizer o que foi ficar também os 40 dias da semi-UTI no Promater ali, a conversão de todo aquele hospital, eles queriam saber de mim, queriam saber da canção nova. Na verdade, eu vou fazer uma proposta aqui, olha. Acabando Gente de Fé, nós vamos postar nas nossas redes sociais a entrevista da Andréia. Andréia contando da Valentina. Podemos combinar assim? Podemos. Então você vai terminar o programa, você já vai lá nas redes sociais para ver, porque vai estar lá. Ela vai falar para nós sobre esse presente de Deus que é a Valentina. Obrigada, viu, minha irmã? De verdade, por ter nos formado tanto aqui. Deus lhe pague. Amém. Obrigada pelo convite. Louvado seja Deus. Amém. Bendito seja o Senhor. E nós retornamos aqui, se Deus quiser, na próxima semana. Não se esqueça, meus irmãos e minhas irmãs, o justo viverá pela fé.